café é produzido numa região, ele pode ter determinadas características. Se ele é processado de uma maneira, ele ganha outras características. Então, hoje a gente vê que a gente está num nível de evolução do produto muito grande, que consegue essas nuances, dependendo do lugar onde ele é produzido, por conta do terroir, do clima, da altitude da plantação. Então, esse café que é produzido na região da Mogiana, ele é bem característico dessa região, né? Ele tem, por ser um terreno, vamos dizer, plano, ele tem uma característica boa, que é a doçura e o corpo. Já diferente, por exemplo, da região do sul de Minas, que é uma região mais montanhosa. Então, lá os cafés são mais frutados, tem uma acidez um pouco mais interessante, diferente da Alta Mogiana. Também notas de caramelo, pelo fato da doçura, né? Vai acoplando ao momento da torra. Gente, a Cecília vai preparar aqui um café filtrado, que é o coado. Ela vai preparar nessa máquina, que é uma máquina BAN, porque nós somos em muitos, mas existem muitas formas de preparar um café coado. Aí eu acho que a Kelly pode falar um pouquinho dos métodos de preparo que hoje estão bem avançados, e no blog ela conta bastante para a gente como se prepara um café em outros métodos. Antes de falar dos métodos de preparo, você viu que chique ela falando? Notas de acidez, é bastante frutado. O que é isso? Essa é a característica do café especial. E esse vocabulário a gente explica lá no blog. E a gente pode comparar muito com o mundo do vinho. O vinho tem essas chiqueza e tal, e aí a gente explica. E eu gosto de comparar o café com o vinho. Do mesmo jeito que existe aquele vinho que você toma no almoço rapidinho, e tem aquele vinho super chique que você toma em jantares especiais, no aniversário de casamento e assim por diante, no Natal. Eu comparo com o café. O café tradicional é o nosso companheiro do dia a dia. Estou com pressa, vou lá, faz um café, pum, foi. E o café especial, se você quiser, tiver mais tempo para preparar, é todo um ritual. Então, um não elimina o outro, na minha opinião. Os métodos de preparo foi um sucesso. A gente fez uns vídeos com a Cecília, os 4 primeiros foi com a Cecília e foi super bacana. É um grande sucesso porque ensina o passo a passo. Quanto que eu coloco de pó para coar? Vou preparar para 2 pessoas, eu vou preparar para 10 pessoas. Existe uma medida? Sim, existe. Quanto de água? Para ele ficar aguado. E lá a gente mostrou, então, tem um vídeo que fala sobre os café coados, que é o café no filtro de papel, que é o que todo mundo conhece, o filtro de tecido, de pano, que é o que a nossa avó conhece, e o moderninho agora, que é um filtro feito de titânio. Ele é esse metal que não embolora, você pode aproveitar bastante e não é descartável. Uma versão antes era de plástico, que eu já vi o de plástico. Nylon, desculpa, de nylon. Um outro que é bonito de ver então, é a cafeteira italiana, que é aquela que você rosqueia embaixo. E, geralmente o pessoal fala, fica muito amargo. Ou eu queimo o cabo da cafeteira. Eu ganhei de casamento e não sabia usar. E aí a gente faz um vídeo com a Cecília também, que mostra. Tem a prensa francesa, que é bacana. Tem que ter a moagem do grão, tem que ser um pouco maior. E aí tem os moderninhos, que tem a Aeropress. A Aeropress ela parece uma seringa gigante, mas é café coado também. E a cafeteira Globinho, que foi um sucesso, porque quando você olha... Primeiro, você vê isso só em cafeterias. Então, o pessoal nem sabe que existe. E ele parece um negócio de laboratório, onde o café sobe, depois desce, enfim. Só olhando para ver. Esqueci de algum? Tem a Chemex, a Hario... A Chemex, isso. Fala da Chemex, que a gente não tem lá no Mexido. Entendi. A Chemex é um método que você já coa direto na jarra, né? Uma jarra de vidro com vidro temperado. Você tem um filtro que ele é um círculo, ou tem o quadrado também, né? Mas tem esses 2 modelos. Você dobra o papel em 4 partes, né? Você tem o círculo, dobra em 4 partes.
Então, o que acontece com essa dobradura, né, do papel? Ele deixa o café muito mais limpo, né? A bebida se torna um pouco mais limpa. Ele filtra mais o café, né? Você tem a sensação de que está bebendo água com gosto de café, né? Porque a gente tem muito mineral na água. Por exemplo, o expresso tem muito resíduo, né? Porque você não tem nenhum filtro que segure o pó de café. Pode tomar pó de café? Pode, não tem problema. Mas alguns cafés, eles pedem uma extração um pouquinho diferente, tá? É um pouco o que a Kelly falou. Tem alguns cafés que são tão especiais que aí é que nem a gente não vai pegar um vinho que custa R$ 500 e servir num copinho americano, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente faz que valorizam o que a gente está bebendo. Então, essa é a ideia um pouco com o café também. Tem cafés que ficam incríveis no expresso e tem cafés que ficam incríveis no coado, no método coado. Então, assim, isso a gente também precisa abrir a cabeça um pouco. Tem várias formas de se tomar café. A gente pode tomar o café coado em casa, ou pode tomar o expresso em casa, ou na cafeteria. A gente pode tomar um drink com café. A gente pode tomar na prensa francesa, que é a cafeteira francesa, que é super charmosa. E assim, tipo, bacana é você ter em casa um moedor. Eu sugiro para todo mundo assim, que puder fazer esse investimento, custa em torno de R$ 80, ter um moedor de café em casa e comprar o café em grão. Porque aí você consegue preparar vários métodos, você consegue fazer um coado, fazer um expresso, fazer um na cafeteira francesa. Ou então, tipo, você procurar experimentar esses outros métodos. Em alguns supermercados, a gente encontra cafés que têm moagens, por exemplo, para a cafeteira italiana. Então, os supermercados um pouco mais sofisticados têm essa variação aí de opções. Pelas contas que eu fiz aqui por cima, são 9 métodos de preparo de café coado. Vocês já imaginaram que era tudo isso? E esse café especial fica bom no expresso, como a Juliana falou, ou no coado. É o papel do barista experimentar e falar: esse aqui é bom com a prensa francesa, esse aqui é bom com o expresso. E tem uma outra coisa que é interessante também com o café, quem toma aqui café com açúcar? Quem adoça o café? Quem adoça? A maioria, né? Então, é que assim, a gente tem uma linha que a gente acha que o café é uma questão pessoal, é um gosto pessoal. Então, assim, não adianta eu falar para você, o café tem que ser tomado sem açúcar, se você sempre tomou a sua vida inteira café com açúcar. Então, eu acho que nada tem que ser imposto. Da mesma maneira que não adianta eu virar para você e falar assim, esse vinho de R$ 500 é incrível e você gosta do vinho de R$ 20, entendeu? Então, é muito um gosto pessoal. Mas o que a gente que trabalha com café pode dizer é que o café de qualidade, ele já é doce. Ele é preparado de uma maneira para que a doçura dele seja ressaltada e para que você não precise colocar açúcar nele. Então, o que a gente sugere? Que você, o primeiro golinho, você tome sem açúcar. Só para você provar o café na completude dele, entendeu? Perceber todos os sabores, perceber a doçura que ele tem. E aí, claro, se você falar assim, não, eu prefiro com um pouco de açúcar, ou prefiro com mais açúcar, aí você adoça. Mas a gente sugere que o primeiro golinho você tome sem adoçar. Mas, de qualquer forma, assim, fiquem à vontade. Esse café que a Cecília está servindo, ele é bem doce. Principalmente coado, né, Cecília? É, bastante doce. Fala um pouquinho como as pessoas podem perceber ele na boca e no aroma. Primeiro, vamos deixar esfriar um pouquinho, tá? Não tomar, tá bem quente o café. É interessante essa questão da temperatura também, que a Cecília estava falando no começo, que, assim, a gente está acostumado a tomar o café quente, assim, tipo, ferve a água, né? Deixa fervendo horas lá. Ferveu faz horas que está fervendo lá a água e vai preparar o café. Quando a gente faz isso, a gente mata o café, porque a água está tão quente, que tudo que o café tinha de aroma, de sabor, aquilo
é queimado. Se perde, né, Se Juliana? perde. Então, o ideal é a gente preparar o café coado quando a água está começando a ferver, está começando as primeiras bolinhas. Ah, não, você deixou ferver, distraiu, deixou ferver? Então, deixa a água descansar 1 minutinho, para esfriar só um pouquinho, para aí você preparar o café. Por quê? É o que a gente estava falando, gente, o café é uma joia. A gente não joga água fervendo em cima de joia, vocês concordam? Né? Então, assim, e o café, o ideal é a gente sempre colocar a água no fogo, água filtrada. Por quê? Porque a água faz muita diferença. 98% do café que a gente toma é água. Então, assim, a gente vai usar uma água que tem gosto de lama, tem gosto de alga, tem o gosto de cloro, de calcário. Então, assim, tipo, não é legal. O ideal é a gente usar uma água de boa qualidade. O ideal mesmo é água mineral, né? Mas se não dá, usa água filtrada de casa, porque aí não precisa ferver, né? Se a água já é filtrada, você não precisa ferver. Juliana, eu gostaria de lembrar um aspecto. A Kelly falou das ocasiões especiais, da chiqueza do café hoje em dia. Eu gostei do termo que nós tomamos hoje o café muito como uma celebração em alguns momentos, né? De fato, esses cafés gourmets a gente deixa para tomar em ocasiões especiais. Mas a razão do café ter se propagado dessa maneira é porque ele tem um poder que poucas bebidas têm. O vinho tem essa possibilidade de nos dar uma certa embriaguez que nos leva à divagação, ao estímulo mental. Só que o café tem um energizante, que é a cafeína. Então, é muito positivo o fato de nós termos esse hábito de tomar ou 3 ou 4 cafés por dia. Tanto assim que o café se propagou dessa maneira depois da Revolução Industrial, na medida em que o homem que ia lidar com a máquina precisava estar solerte, ele não podia ter nenhum tipo de desfalecimento ali, porque ele tinha que controlar tudo, e passou a ser, então, a bebida do homem moderno, que é controlado pelo relógio, que tem que estar solerte e que tem que, portanto, consumir um pouco de cafeína com qualidade, evidentemente. Então, essa razão do café entrar no cotidiano tem a ver completamente com a nossa formação biológica, praticamente. Eu não consigo fazer nada, começar o dia sem tomar uma xicrinha de café. Ao final da manhã, realmente, como eu trabalho muito com escrita, e todos, nós temos uma literatura de escritores, os mais famosos, Balzac, o próprio Napoleão, enquanto um homem político, todos têm frases que o café, de fato, libera a imaginação, energiza, nos torna mais inteligentes, e isso não é uma falácia, não é alguma coisa que realmente nos estimula biologicamente e faz com que a gente precise do café, do ponto de vista saudável, quase terapêutico, não é? É interessante que, assim, também o café tem esse aspecto que ele nos agrega, né? Então, quando você fala para uma pessoa assim, vamos tomar um cafezinho, você quer convidar a pessoa para, vamos bater um papo, vamos ficar mais perto, vamos trocar uma ideia, né? Vamos ficar junto. Então, o tomar o café também tem esse elemento agregador, né? E as cafeterias têm muito isso, né? Você vê os grupos, né, conversando, o pessoal batendo papo. A Cecília pode falar, o Otávio Café vive lotado, assim, né? Tipo, tem um movimento altíssimo. Também, né? Pessoal fazendo reunião, né? Na parte da manhã, assim, lá no Otávio Café, é um centro de reuniões, né? A gente sabe que até rolam as maiores negociações do Brasil acabam acontecendo ali dentro, né? Por ser exatamente um ambiente agradável. O café, ele deixa a pessoa mais esperta, então ele não pode fazer uma negociação errada, ele tem que estar focado naquilo. Então, na grande maioria também são homens, né? Que preferem café, o expresso, né? Mas na parte da tarde, assim, mais no finalzinho da tarde, o pessoal vai com os amigos para se reunir, conversar um pouquinho, além de tomar um café, degustar algum docinho gostoso, porque o que eu falo do açúcar, voltando um pouquinho atrás, a gente podia adoçar menos o café e comer mais doce. A gente pode fazer essa troca, né? Justa, né?
Porque Às todo vezes, mundo vai lá, dependendo- coloca açúcar, eu fico assim, meu Deus, mas você vai comer mais o açúcar do café, mais o doce. Depois você vai ficar reclamando que tá gorda, né? Então, corta um pouquinho e fique à vontade para comer outro, entendeu? Não, e é bacana porque eles se complementam, né? Então, às vezes, você Exato. come um chocolatinho com um café, então, você vê que o doce já vai adoçando. Mas, de qualquer forma, assim, é interessante que os cafés especiais, eles não precisam disso. Até é engraçado que o pessoal da Illy, que é aquela marca italiana famosa, o doutor Ernesto, que já é falecido, né? Que era o proprietário da Illy, ele falava assim, eu não gosto desse biscoitinho que vem com café, porque o meu café não precisa de biscoitinho, o café já tem doçura, tal. Então ele brincava um pouco com isso. E é verdade, um café doce, assim, ele nem precisa dessa sobremesa, desse docinho aí que a Cecília está falando. Mas fala a verdade, se não fica uma delícia, um pedacinho de bolo de chocolate ou de laranja com uma xícarazinha de café. Sem contar que dá para fazer harmonizações, né? Você Sim. pode, com um pedaço de chocolate, você ter uma nota diferente no café, né? Você toma um café, come um chocolate, depois toma um café de novo, você vai encontrar umas notas diferentes, né? Umas sobremesas mais gordurosas, elas vão ativar uma coisa diferente na bebida também. Então, vale a pena essa troca já que a gente tem isso ligado à gastronomia, vale a pena essa troca de informação no próprio paladar. É uma riqueza de informações que a gente pode ter, né? Vale a pena fazer essa experiência, né? Com café especial, que às vezes a gente está acostumado a vai na padaria tomar um café, né? Que nem sempre é o café especial. E que aí, às vezes, às vezes a pessoa põe um pouquinho de açúcar, porque ele às vezes é meio amargo mesmo, né? Mas que vale a pena fazer essa experiência de tentar tomar sem açúcar um café especial para começar a sentir esse paladar, né? Esse paladar diferente que tem um café gourmet, né? Eu queria aproveitar também o que a Cecília falou, que de manhã, no Otávio Café, o mundo dos homens, dos negócios, nós mulheres temos que ser muito aliadas do café, porque foi ele que nos introduziu nesse mundo da sociabilidade, porque até então, inicialmente, em termos de relações, isso mundialmente, existiam as tabernas de vinhos, que era acesso só para homens, mulheres reclusas, não saíam de casa. Quando o café introduziu esse hábito de se ler o jornal no café, de se encontrar com os homens de negócios para fazer, as mulheres começaram a frequentar o café em família, como aquele garoto que já saiu falou, é uma coisa muito boa tomar o café em família. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, as mulheres começaram a sair às ruas sem a mantilha, porque elas usavam mantilha, eram as burcas da época, né? No momento em que as famílias, os maridos, autorizaram aí as confeitarias tomar café e depois viraram os cafés. Então, foi um aliado que ele criou internacionalmente uma sociabilidade. Os grandes cafés europeus surgiram e o convívio fora do espaço da casa, fora do espaço da taberna, por conta do café, daí os nomes cafeterias, né? E, por outro lado, também permitiu que a mulher ingressasse nesse mundo público, dessa maior visibilidade e, mais tarde, até de forma independente, né? Então, também é um aliado da evolução feminina, né? Da atuação feminina. Na produção do café, lá desde o período colonial, imperial, a mulher, a escrava mulher, é que realmente tocava todo o trabalho. O homem ia, mas ele fazia trabalhos mais pesados. A colheita do café, que exigia uma maior delicadeza, derriça, sempre foi feita muito por escravas, além do que elas tinham que dar retaguarda também do trabalho para o próprio homem que ia para o café. Quando vieram os colonos no trabalho livre, aí mais do que nunca a mulher teve jornada tripla, porque ela tinha que cuidar da casa, ela ia para a roça, porque se a família trabalhasse junto e colhesse mais, ela ganhava mais e, portanto, podia fazer o seu pé de meia maior. Tanto assim que rapidamente os imigrantes ascendem economicamente com as suas economias de colchão por conta do trabalho da família. Então, essa mulher, ela tinha essas duas frentes de trabalho. Então, e tinha essa delicadeza da colheita, da derriça. Por outro lado, não era só a mulher que ia para o eito, que ia só para o campo.
a mulher da elite, a esposa do cafeicultor, ela muitas vezes, e aqui homens me perdoem, mas realmente elas tinham também uma dupla jornada, porque elas é que cuidavam muitas vezes da contabilidade do café. Os homens iam para o campo a cavalo, ver o que estava acontecendo, supervisionavam, e elas cuidavam da lida e da organização da distribuição dos trabalhadores. Muitas ficaram em situação difícil e tiveram que aprender a lidar com café. Então, a presença feminina na história do café, desde a colheita até a organização, as maiores fazendeiras, recentemente, nós tivemos uma grande fazendeira que ficou viúva, Sebastiana Cunha Bueno, na região ali de Pauçu, nas barrancas do Paranapanema. Em 1940, ela se tornou prefeita da cidade. Era uma mulher considerada uma mulher da elite, porque eles eram donos de grandes fazendas de café, tinham perdido tudo com a crise de 29, e ela não contou dois. Ela tinha um casa palacete na Avenida Paulista, o marido queria hipotecar. Ela falou, não, eu não vivo em luxo hipotecado, vamos vender essa casa e eu vou lá para as nossas fazendas do interior, vou abrir a fazenda praticamente e vou continuar cuidando do café direto na terra. E ela conseguiu não só a melhor produção, foi condecorada na época pelo Getúlio, porque ela realmente, o café que vinha desta fazenda, Bela Vista de Pauçu, era considerado um dos melhores cafés do Brasil. Aprendeu a ser degustadora de café, uma mulher, imagine, praticamente que nasceu no Império, e nessa época, 1930, 40, ela devia ter uns 50 e poucos anos, foi a Santos, fez curso de degustadora, foi homenageada e desenvolveu grandes cafezais e cuidou de orientar a se estudar o enfrentamento da broca, que é outro problema que o café enfrenta, além das geadas, aquilo que você falou do bebê, né? Ele está crescendo, mas se a chuva é excessiva, dá problema. Se vem esse bichinho, ou a broca, hoje em dia tem muita solução, mas, de fato, essa senhora, Sebastiana Cunha Bueno, ela leva para o biológico o encaminhamento para se estudar de forma científica o combate à broca. Então, a presença da mulher no café está muito pouco estudada ainda, elas estão escondidas, precisa ser recuperado e tem muita história para contar da presença feminina no café. E isso ainda é muito recente. A minha avó, ela trabalhou... o meu avô era administrador de fazendas de café, e a minha avó, eu converso com ela, e ela conta essa tripla jornada. Ela tinha que dar conta de uma casa gigantesca, com mais de 8 cômodos, 6 filhos, ajudar na lavoura e ainda fazer essa jornada toda. E isso, ela tem 80 anos hoje, ou seja, está no nosso quintal, está aqui ainda. E essa realidade acontece ainda no interior do Brasil, com mulheres que têm 30 anos, 40 anos, então é super recente.